Olá, sou Júlio Guariente, estou aqui para a gente falar sobre mais um capítulo da nossa série Depressão em Suas Faces. Vou falar hoje sobre depressão e crise. Bem, a depressão, como sabemos, tem as suas várias origens, desde as condições ambientais às condições orgânicas, desde as condições neurológicas às condições psiquiátricas, desde as condições de crise no sistema neurotransmissor até uma situação de crise na vida, na existência. Eu vou falar hoje com vocês da crise dentro da nossa existência, dentro do nosso mundo psicológico, dentro do nosso mundo pessoal. Bem, a crise é uma situação que acaba fazendo com que a gente venha a perder. Há uma redução, há um achatamento nas nossas realizações, nos nossos ganhos, nos nossos sonhos, no nosso sucesso. Há um abaixamento. A crise é uma opressão da realização, é uma opressão dos ganhos. Para lidar com isso, nós vamos precisar contar com vários fatores, principalmente com os nossos fatores emocionais, como, por exemplo, a nossa autoestima. Uma pessoa que tem uma autoestima boa, na situação de crise, ela vai acreditar que ela tem condições, que ela pode. Vai precisar que essa pessoa tenha uma autoconfiança também em já ter passado por situações de crise e saber que ela também vai passar por mais uma. É necessário ter esperança para poder criar novos caminhos. É importante ter criatividade para criar novas oportunidades. É importante ter estratégia, ter um plano concreto para poder lidar com essa situação. Por exemplo, pensamos numa situação de um time de futebol. Um time de futebol entra em crise quando? Quando começa a perder, quando começa a não ter resultados positivos. É uma competição de pontos, por exemplo, e aqueles que vão deixando de fazer pontos vão ficando para baixo, né? Então, a gente vê, por exemplo, no campeonato brasileiro, no qualquer campeonato, os times que vão ficando para baixo, eles vão entrando na zona negra, né? Na faixa de rebaixamento. Então, há aquele medo de voltar para trás ainda, de ficar pior. Então, esse time começa a entrar em crise. Por quê? Ele deixa de fazer gols, e começa a tomar gols. Então, esse é o grande problema da crise. Mexer nesse aspecto. O time passa a não jogar bem, o time começa a entrar numa pressão constante, esses estados emocionais de autoconfiança, autoestima, esperança, projeto, planejamento, ação, eficácia do método, começa tudo a ter problema, a entrar em crise. O time pode estar assim redondo, a gente vê muito isso. Uma pessoa que pode estar numa fase muito boa, de uma hora para outra ela está numa fase ruim. Um time de futebol, mesma coisa. O mesmo time que foi campeão no ano posterior, ele quase foi rebaixado do campeonato. Temos vários exemplos disso. Por quê? Houveram mudanças dentro da estrutura interna e aquilo começou a ter problemas, ou interna ou externa. É como a causa da depressão. A gente não sabe mesmo quem veio primeiro, né? Se é o ovo ou a galinha. Alguns defendem que é questão de neurotransmissores. Depressão ocorre por causa da baixa de neurotransmissores, depois que o estado emocional entra em baixa. Alguns já dizem que é o contrário. O estado emocional, uma crise, uma perda, uma frustração, leva a todo um arroxo, um abatimento da condição química do organismo. Uma coisa é ligada com a outra. É como a crise. A crise é uma mistura de condições nossas e ambientais. É uma mistura do ambiente, um ambiente, por exemplo, como nós estamos vivendo hoje, um ambiente recessivo, economicamente complicado, difícil, o desemprego numa escala crescente, contínua, as situações, as famílias estão tendo que se readaptarem a ter um estilo de vida um pouco mais contido. Para quê? Para que ela não possa gastar mais do que recebe, porque senão ela vai entrar em crise. Crise financeira é um desses exemplos. E a crise emocional é mais ou menos nessa linha, né? É uma mistura de condições internas com condições externas. Então, que dica que eu dou para você para administrar a sua crise?
para fazer com que você possa ser mais forte que a crise, para que você possa superar mais uma crise. Aliás, você deve já imaginar quantas crises você já passou e quantas crises você já superou. Não esqueça disso, tá? Bom, eu acho que o que a gente precisa fazer, usando o exemplo do esporte, né, do futebol ou de qualquer outro esporte em equipe, é cuidar da defesa e cuidar do ataque. A defesa é o quê? Não tomar gol, evitar tomar gol. Evitar que as coisas fiquem piores, porque se você começar a tomar gol, a ter mais prejuízo, por exemplo, você está com uma dificuldade financeira e você começa a gastar mais do que você ganha, você vai tomar gol, porque você vai ter um déficit financeiro. Se você já está numa relação emocional, dentro de um casamento, a situação está complicada e você fazer mais besteira, mais bobagem, vai piorar mais as coisas. Se você estiver numa crise existencial, e você começar a jogar contra você, começar a se culpar e se acusar e começar a bater em você, você vai estar descuidando da defesa, você vai estar tomando gol, você vai estar tendo mais prejuízo, você mesmo vai transformar a perda, por exemplo, né, em danos, que é o nome desse trabalho nosso, né? É o livro que eu escrevi, até tem esse nome, Perdas e Danos. A depressão muitas vezes é uma perda que se transformou em danos. Então, a crise pode ficar pior. Então, cuide da defesa, para não tomar mais gol. Outra coisa, vamos cuidar do ataque. Para a gente poder sair, para um time de futebol sair de uma crise, ele precisa fazer gols e evitar tomar gols. Simples, né? Cuidar para não piorar as coisas e trabalhar para melhorar. Simples. Para melhorar o quê? É fazer gols. Tem que reforçar a defesa, junto reforçar o meio de campo, que são as estratégias, os objetivos, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, olhar, aprender com a experiência, o que eu fiz que deu certo, o que o fulano fez que deu certo, começar a fazer uma análise cognitiva, uma análise racional dessas coisas, começar a ver como que eu posso fazer para melhorar, porque a saída, gente, a saída está para frente. A saída não está para trás. Muitas pessoas nessa situação começam a só cuidar da defesa. Não vou gastar, não vou gastar, não vou gastar, não vou gastar. Mas na época de crise a gente vê isso nas grandes empresas, que é o momento de você investir. É nessa hora que você tem que investir para o negócio não ir para as cucuias. Então você tem que ter uma malícia muito grande de saber o momento de segurar e o momento de investir. Então você também tem que investir em quem? Em você. Você tem que acreditar que você já saiu de outras crises, que você pode, que você tem recursos, que você ativa de novo os seus sonhos, as suas esperanças, tenta ativar as coisas que você tem forte dentro de você, as suas forças. Não olhe e não trabalhe os seus erros, somente os seus erros, para que você comece a denegrir cada vez mais. Não é por aí você vai tomar gol. Começa a olhar as forças que você tem, as capacidades, os seus talentos. Renove seus talentos. A gente ouve isso tanto. A crise é uma oportunidade para você mudar muitas coisas na sua vida. Desde a forma de pensar, que é uma crise existencial, a uma forma de trabalhar, questão financeira, questão familiar, uma questão de melhorar a convivência familiar. Então as crises podem existir de diversas maneiras. E é nesse momento que você tem que trabalhar com o seu ataque. O seu ataque é aquilo que você tem de bom. E você vai ganhar o jogo fazendo gols. Um time não ganha campeonato no 0-0, só 0-0. Ele tem que ganhar mais do que perder. É ganhar, empatar, ganhar. É que o pessoal fala do campeonato. É ganhar em casa, quando as coisas estão melhores para você, e evitar perder fora, quando as coisas estão mais adversas, ok? E agora, o que acontece na depressão? Bom, a depressão é um estado deflagrado de crise total. Aquela crise que era administrável, na depressão, ela deixa de ser administrável. As perdas que aconteceram, elas se transformam em danos. Os prejuízos monetários se transformam em falência. Há uma falência do eu, porque até então, quando você está passando por dificuldades de uma crise, mas você está com a sua capacidade mental boa,
você ainda está com forças para jogar no ataque, quer dizer que o seu eu está preservado. Na depressão, acontece que o nosso eu, o nosso ego, vai para as cucuias. A gente se perde, a gente perde todas as forças, todas as esperanças, todas as expectativas, toda a inteligência, a gente fica sem nada. A depressão é uma crise total dos neurotransmissores que vão para baixo, noradrenalina e serotonina, a condição emocional de autoestima, autovalia, autoconfiança, esperança, tudo vai para baixo. Então, nesse momento, o que é importante fazer? Nesse momento, o importante, como eu sempre digo, é ter calma. Não dá para sair de uma situação dessa difícil do dia para a noite. Os trabalhos devem começar para reconstituir o eu, reconstituir o seu ego, através do quê? De pequenas coisas boas que você tem dentro de você, que você fez hoje, que você fez um dia. Você tem que começar a fortalecer o seu ego. A psiquiatria, a neurologia vai trabalhar onde? No fortalecimento dos seus neurotransmissores, você ter mais adrenalina, adrenalina. Então é um conjunto orgânico, pessoal, ambiental. No ambiente você deve estar em situações não tão adversas, você deve sair de situações de confronto, de adversidades maiores, para que você tenha um ambiente mais calmo, mais tranquilo, para você se restabelecer. Você está contundido, você precisa de um tempo para ir voltando, e isso a gente sabe que é possível voltar. Essa capacidade neurológica, essa capacidade psicológica de você passar a ter mais forças começando por você, porque na depressão quem foi para as cucuias foi o seu ego, você. Então você tem que reconstituir o seu eu através de pequenas coisas boas que você tem dentro de você e ir fortalecendo. É um processo gradativo que você vai ampliando, que você vai melhorando cada dia mais, de pouco em pouco. E não esqueça que esse momento é um momento de reestruturação. Reestruturação de todos os sentidos. É uma grande oportunidade que a depressão dá às pessoas de fazer uma reestruturação, muitas vezes, de vida, de casamento, de questão profissional, de questão existencial. Quantos de vocês já passaram por uma crise sustentável, até entre aspas, que a partir daquela situação você resolveu a melhorar algumas coisas na sua vida pessoal, profissional? Então, essa é a grande oportunidade de você fazer algo de melhor por você. Está por vir um novo dia. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso que eu escrevi no meu livro Perdas e Danos. Tem a ver com crise. A crise é como a crase. É densa como a fusão de dois As. Seu acento é também grave. As coisas estabelecidas caducam depois de algum tempo, vão perdendo a vitalidade, as valências vão se saturando, tornam-se narcísicas, hipermaturas e estéreis. A crise é a ruptura de um estado desses. É a ruptura de bolhas narcísicas que já cumpriram o seu ciclo para que outras bolhas surjam, como acontece com as bolhas de sabão, formadas com o sopro da vida. A crise acorda-nos de um sono que não é mais para ser dormido.